Papai do céu, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa para ouvirmos a tua palavra. Venha, Senhor, abençoar o pregador, Senhor, para que ele venha trazer uma palavra inspirada, e ela já é inspirada, nós estamos certeza disso, mas inspira-o para que ele venha falar a tua palavra de maneira que venha entrar em nossos corações, Senhor, e trazer uma transformação verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Salve, irmãos. Salve. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Amém? Amém. Deus seja louvado, irmãos. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias, o livro de Gálatas, no capítulo 6. Iremos trabalhar, irmãos, o versículo 6 ao 10. Gálatas, capítulo 6, versículo de 6 a 10. Amém? Amém. Irmãos, antes de lermos, fechemos nossos olhos para fazermos uma breve oração. Querido Deus, nesse momento, Senhor, nós queremos pedir a tua direção. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos dê compreensão para que possamos compreender a tua santa palavra. Prepara, Senhor, nossos corações e nos ajude, Senhor, na nossa caminhada cristã. Te pedimos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. Versículo 6, irmãos. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, aparentemente simples, mas com uma profundidade muito grande. Aquilo que o homem plantar, também ceifará. Isso mostra uma realidade do homem do campo. Se você planta soja, você vai ter soja. Se você planta milho, você vai ter milho. Se você planta arroz, você vai ter arroz. Vai ter uma lavoura de arroz. Mas se analisarmos bem, não é somente isso que o apóstolo Paulo está falando. Tem um ditado popular, né, irmãos? Que diz que quem planta vento, colhe tempestade. Não é isso? O senhor tem esse ditado. Irmãos, olhando por essa ótica, se você planta amor, você colhe amor. Se você planta amizade, colherá amizade. Mas se você planta discórdia, colherá discórdia. Se você plantar inimizade, colherá inimizade. Irmãos, no verso 7, há algo mais profundo ainda. Vamos ler, observe, irmãos. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Irmãos, o que você está plantando? É apenas uma pergunta retórica, irmão. O que você está fazendo da sua vida? Você está plantando aquilo que realmente te aproxima ou te afasta de Deus? Porque quem planta para a carne colherá coisas da carne. O próprio apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 5, no versículo 17. Vamos ler aqui, irmãos. Versículo 19. Vamos observar aqui. Ora, as obras da carne são conhecidas,
e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos tenho falado em outra oportunidade. O apóstolo Paulo está ratificando algo que ele já falou. Então o que você está plantando? Você está plantando algo para a carne ou algo para o Espírito? Quem planta para o Espírito, irmãos, é totalmente diferente. É o oposto. Olha aqui, na continuação do verso. Mas o que semeia para o Espírito colherá o que, irmãos? Vida eterna. É interessante, não é, irmãos? Quem planta para o Espírito colherá vida eterna. Aí eu pergunto aos irmãos: quem é aqui que quer ter vida eterna? Quem é, irmãos? Eu quero ter a vida eterna. Amém? Amém. Eu quero vida eterna, irmãos. Então eu preciso fazer uma autoavaliação daquilo que estou fazendo. A palavra de Deus, irmãos, ela nos adverte, ela também nos educa, ela também nos prepara. Mas a palavra de Deus também é justa, irmãos. Precisamos estar atentos a esse detalhe. Mas eu quero ver outro ponto aqui, irmãos, também muito forte, que me chamou muita atenção nesses versículos que nós lemos. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Irmãos, observe o mundo, os dias atuais. Os homens brincando com o sagrado. Mas Deus é justo. Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas Deus é justiça, irmãos. Com Deus não se brinca. Será que tem alguma base bíblica, irmãos? Vamos voltar lá no início da criação. Deus, no início da criação, Deus criou o dia, né? Passou o primeiro dia, e ele disse que quando Deus terminava, ele disse que tudo era muito bonito, era muito belo. Passou o primeiro, o segundo, o terceiro dia, e quando Deus terminava cada dia, ele dizia que tudo era muito perfeito. Chegou no sétimo dia, ele descansou de toda a sua obra. Não está assim na Bíblia? E aí Deus disse: vamos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está no plural, hein, irmãos? Façamos. Jesus estava lá. No princípio, Jesus estava lá. O Espírito Santo de Deus estava lá. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E assim Deus fez. E Ele criou o homem, né, do pó da terra, fez o homem perfeito. E aí depois Deus chamou o homem e mostrou toda a criação, todos os animais. Olha o tanto que Deus é maravilhoso, irmãos. Ele disse para o homem: dê nome a todos os seres. Aquilo que você chamar vai ser. Olha, o homem fez parte também. E aí o homem olhou, viu todos os animais. Com certeza ele viu ali uma parelha, um casal ali de animais. O homem olhou, não viu nem parecido com ele. Ficou assim um pouco. Aí Deus, claro, Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Ele disse: vou fazer uma auxiliadora. E assim fez. Ele viu uma mulher. Agora como viu, ele disse: ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E ele ficou muito feliz. Ficou muito feliz quando ele viu a mulher. Só que antes, irmão, deixa eu lembrar vocês, Deus fez uma recomendação para o homem. Ele disse: de todas as árvores que estão no jardim, todos os frutos que estão no jardim, aquela lá não é para vocês comer, não. Nem toca nela. Aquela que está no meio do jardim. E aí, um belo dia, a mulher distraída, foi lá, se arrependeu, comeu. Qual foi a ordem, irmãos? O dia que dela comer, certamente morrerás. Eu quero só lembrar os irmãos: com Deus não se brinca. Pois bem, a
mulher comeu do fruto, deu do homem e eles comeram. Todo mundo conhece essa história. Passou o primeiro dia, a mulher olhou para o homem e disse: nós não morremos não. Passou o segundo dia, nós não morremos não. E aí a gente já vai ficando um pouco mais acomodado, né? Passaram-se uma semana, passaram-se um mês. Eles morreram, irmãos? Nesse período não morreram não. Irmãos, passaram-se muito tempo, 100 anos. Irmão, 100 anos é muito tempo, né? Não é verdade? 100 anos é muito tempo. E eles não morreram. Só que eu quero lembrar os irmãos: com Deus não se brinca. Não pode zombar de Deus. E olha que esse era fruto da criação de Deus. Mas Deus deu uma ordem. E ordem tem que ser cumprida. Passaram-se 930 anos. Essa foi a idade de quem, irmãos? 930 anos. Adão. E depois o que aconteceu? 930 anos e morreu. Entenderam? Por isso que aconteceu. Ele morreu e não foi quase 1000 anos, não é verdade? Quase 1000 anos. Mas Deus é justo. Deus faz as coisas corretas. Porque Deus é imutável, Ele não muda. 930 anos e morreu. Você observa, Gênesis 5 está lá, irmãos. Se vocês não quiserem acompanhar, 930 anos é muito tempo. Mas Deus cumpriu, porque com Deus não se zomba. Não pode brincar com as coisas de Deus. Quer ver outra historinha aqui, irmãos? A Bíblia, que a gente acha que é só as pessoas do mundo, e a gente não faz uma avaliação de si próprio, de nós cristãos. Precisamos também trazer para nós essa reflexão da justiça de Deus. Isaac, Rebeca, tiveram 2 filhos. O atrito começou na barriga, não foi? Na gestação. Um nasceu agarrado no calcanhar do outro. E aí, desde o começo, tinha um esperto. Ele ganhou a primogenitura pelo um prato saboroso de comida. Conseguiu, ele enrolou e enrolou. Passou-se o tempo. E aí o pai dele, muito velho, Isaac, já muito velho, já não enxergava mais direito. E ele disse: meu filho, eu já estou muito perto. Eu acho que eu não vou demorar mais muito tempo mais, não. Mas eu preciso abençoar meu primogênito. A esposa dele, Rebeca, ouvindo essa história, disse: mas eu quero que abençoe Jacó, porque eu gosto de Jacó. Eu gosto mais do que Isaú. Isaú é aquele homem do campo, aquele homem bruto, aquele homem ignorante. Ei, Isaú, ei, Jacó, prepara lá o cabrito, traz lá o cabrito que eu vou preparar para dar para o teu pai, eu quero comer. E aí, você vai ser abençoado. E assim ela fez. Irmãos, a bênção era para quem? Era para Isaú. Mas quem foi abençoado? Foi Jacó. Por quê? Porque houve uma intervenção lá. A mãe, ela disse: olha, se acontecer qualquer coisa que caia sobre mim. Ela trouxe toda a responsabilidade para ela. Agora que tem muitos personagens nessa história. E assim ela fez. Preparou. E aí Jacó ficou um pouco assustado. Disse: mas mãe, como é que o pai conhece o cheiro do comigo de Isaú? Isaú tem um cheiro do campo, ele conhece, eu sou um homem liso. E Isaú é cabeludo, ele é um. Entendeu? Que é um proprietário. Ele está assim muito à vista, mas ele vai me pedir para me beijar. Entende? E ela disse: não, vou preparar tudo, deixa comigo. E assim ela fez. Colocou uma pele de cordeiro lá, e colocou, acho que um pouco de coisa dos animais lá, porque pareceu o cheiro do mundo. E aí, mas o pai, olha, irmãos, ele já estava muito velho. Ele disse: a voz é de Jacó, mas assim, o cheiro é de Isaú. Porque a roupa dele era no campo, né? Não é verdade? Entenderam? Mas, meu filho, chega aqui
mais perto. Vou te abençoar. Irmãos, eu parei para pensar sobre as bênçãos. Irmãos, uma bênção é algo muito tremendo, é algo muito especial. E observem, quando Isaac abençoou, ele disse: tudo que você fizer, você vai prosperar. Se você mexer no campo, o campo vai lhe dar alimento. Se você mexer com ovelha, as ovelhas vão multiplicar. Tudo que você fizer, e se você for ver lá no Gênesis 7, você vai ver direitinho lá, detalhado. Tudo que você fizer. E a bênção foi muito especial. Eu me lembro quando eu ia com uma bênção do meu avô. Eu nunca me esqueci disso, eu era criança. E ele dizia o seguinte: Deus te dê fortuna, saúde, fortuna e felicidade. Irmãos, tem coisa melhor do que isso, irmãos? Deus Todo-Poderoso te dê saúde, te dê fortuna e te dê felicidade. Tem algo melhor do que isso, irmãos? Que quem está dando é Deus. Eu não me esqueci disso. Então eu me lembrei do que Isaac fez com o filho dele. Ele o abençoou. E aí o desenrolar da história, irmãos, é onde eu quero lembrar a vocês que Deus não se zomba. Ninguém pode ficar com isso. E ela fez tudo isso e causou uma guerra entre famílias. Quando Isaú chega com o seu cordeiro, com o seu prato, ela já estava de barriga cheia, já tinha comido, já tinha até abençoado ele. E ele disse: aquele meu irmão me paga, eu vou pegar ele. Ele veio, pegou a minha bênção. Irmãos, e agora Jacó olhava para um lado, olhava para o outro. Meu Deus, ele sabia que o irmão dele era forte. O homem era um guerreiro. Era ou não era? O homem era um guerreiro. E a mãe dele: meu filho, foge. Vai para a casa lá do meu irmão. E aí ele botou a mochila nas costas, preparou a mochila que tinha naquele tempo, né? Ele preparou lá o saco dele, botou nas costas e se foi. Irmão, só um detalhe. A mãe ficou olhando na porta, até quando não viu mais. Foi a última vez que ela viu o filho dela. Sabe por quê, irmãos? Com Deus não se brinca. Ela nunca mais viu o filho dela. Porque ele foi embora, não podia pisar naquela terra. E ela também já estava muito velha. Se Isaac já não enxergava direito, já não estava vendo mais as coisas direito, imagine ela também, mas ela vai ficar muito necessidade. E foi a derradeira vez que ela viu o filho dela. Vale para pensar. Faça uma reflexão. Com Deus, não se brinca. Eu não poderia ter interferido. Mas Deus sabe todas as coisas. Deixa eu perguntar para os irmãos que são os estudiosos da Bíblia. Jacó pagou o preço também? Pagou ou pagou? Pagou. Teve que trabalhar 2 anos para se casar? 7 anos? Ou foi 14 anos? 14 anos, irmão. Teve que trabalhar. Ele foi enganado pelo sogro dele. Era sogro e tio ao mesmo tempo, né? Ele foi enganado? Foi enganado. Glória, rapaz, agora não está se lembrando que foi muito feio, né? Só alguns detalhes que pesam na nossa consciência. Então, todas essas histórias faz a gente fazer uma autoavaliação de si próprio. Aquilo que o homem plantar, também ceifará, também colherá. Com Deus não se brinca. Porque se você alimentar as coisas da carne, irmão, você está perdendo o seu tempo. Está perdendo o seu tempo, irmãos. Precisamos alimentar as coisas do Espírito. Na lição aqui, a lição foi maravilhosa. Você vê como é um coração aquebrantado. O que Davi fez, irmãos? Se humilhou diante de Deus. E nós precisamos fazer a mesma coisa, irmãos. Porque quando nós olhamos para a nossa condição, irmãos, a nossa condição é de pecadores. Se não fosse, irmãos, a graça salvadora de Cristo,
nós estaríamos perdidos. Mas é por isso que eu me alegro. Nós devemos nos alegrar, porque Cristo pagou o preço para nos resgatar da condenação do pecado. Precisamos nos alegrar em Cristo Jesus. Irmãos, todas as histórias bíblicas, irmãos, se trazermos para a nossa realidade, nós às vezes entramos na própria história, a gente se coloca em situação de enganador ou de ser enganado, de querer interferir, de querer mudar o curso da história, mas a gente se esquece que depois a gente vai ser cobrado. Toda causa tem um efeito. Toda decisão tem uma consequência, seja ela boa ou ruim. Irmãos, possamos fazer uma reflexão sobre tudo isso na nossa vida. Com Deus não se brinca. Olha o gigante, irmãos. Olha para Davi. Davi era um garoto, a Bíblia diz que ele era muito moço, tinha um monte de irmãos, mas ele era o mais moço, só que também era mais corajoso, né? Para pensar, ele era corajoso. Mas o gigante era experiente, não tinha medo, passou 40 dias no vale. Tem algum homem que possa duelar comigo? E voltava 40 dias, mas ele já não estava mais afrontando mais, não era somente aquele povo, ele estava afrontando a Deus. E foi por isso que ele foi derrotado. Não precisou nem de muita coisa, só uma pedrada. Uma pedrada que desmaiou, não foi? E em seguida, Davi concluiu, porque ele começou. Será que existe Deus em Israel? Olha o desaforo dele. Por acaso eu sou um cachorro para você vir com pau e pedra querendo me sujar? Sou um guerreiro, muito forte, experiente. Em outras palavras, né, irmãos? E Davi, apenas um garoto. Irmãos, eles eram, se eu não estou enganado, eram uns 7 irmãos. É isso? E ele era o mais moço. Vamos imaginar aqui um garoto com 15 anos de idade. Realmente era uma criança ainda. Rapaz, eu gosto de desenrolar da história. Observe que o próprio irmão dele está vindo. O que é que tu está falando, rapaz? Vai para casa, vai cuidar das ovelhas. Tu não dá conta dessas coisas aqui não, rapaz. O que é que tu quer se meter nessa briga aqui? É de gente grande, rapaz. Entendeu? Porque quando ele ouviu, disse que Davi era corajoso, irmão. E sabe o que é interessante? Diz que quando o gigante olhou para ele, disse: o que é que esse garoto bonitinho, desses cabelos meio dourados, dessa pelezinha, o que ele está fazendo aqui? O gigante se sentiu afrontado só de olhar para ele. Porque ele tinha beleza, né, irmãos? Ele era de boa aparência. Você já viu aquele garoto de boa aparência? Então o gigante não gostou daquilo, não. Só que o gigante afrontou ao Deus Todo-Poderoso. Porque foi o que Davi falou: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E foi por isso que ele saiu vencedor. Irmãos, são algumas reflexões bíblicas para que nós possamos, irmãos, compreender a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada de esperança, para que nós possamos, irmãos, um dia nós poder morar nas mansões celestiais. Precisamos nos curvar diante de Deus, do Todo-Poderoso, para que Ele possa ter misericórdia de cada um de nós. Essas histórias, irmãos, ela me inspira, me ajuda a compreender o tamanho do amor de Deus e também me deixa atento à justiça de Deus, porque Deus também é justiça. E esses versos que nós estudamos, irmãos, eu tenho certeza que deixa claro qual é o desejo, também a vontade de Deus sobre cada um de nós. Que possamos, irmãos, fazer essas reflexões diariamente em nossa vida. Amém? Olhamos, irmãos.
Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos concedido, Senhor, de estar na tua santa casa e de aprender a tua santa palavra, Senhor. Querido Deus, nesse momento nós queremos te pedir, Senhor, em favor dos nossos irmãos. O Senhor sabe a dificuldade, a necessidade de cada um deles, mas que tudo aconteça, Senhor, conforme a tua boa vontade. Leve-nos, Senhor, para os nossos lares, debaixo de teus cuidados, Senhor. Nos proteja sempre, Senhor, livrando-nos dos mal. Perdoe nossos pecados, Senhor, e nos ajude. São as bênçãos que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.